Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e também do mundo, por que não? No programa de hoje nós vamos tratar de um assunto, sem dúvida nenhuma, de interesse nacional. Estou recebendo aqui no estúdio, estou tendo a honra de receber aqui o deputado estadual José Carlos Vaz de Lima, para falar sobre um assunto que remonta um pouco ao tempo em que ele era ainda deputado federal, né, na legislatura passada. Na verdade, o plenário do Senado Federal pode votar ainda esta semana o projeto de lei complementar 125/2015, introduzindo modificações e aperfeiçoamento do sistema do Simples Nacional, que regula o pagamento de tributos da micro e pequena empresa e do microempreendedor individual, o MEI. Esse assunto, na verdade, essa já é uma segunda fase das modificações pretendidas, porque em 2014 o Congresso Nacional aprovou a primeira fase, permitindo que a quase totalidade das categorias profissionais e atividades se beneficiassem do Super Simples. Na primeira fase, votou-se o projeto de lei complementar 221/2012, de autoria do deputado Vaz de Lima. E aproveitou-se porque o projeto já tinha mais tempo de tramitação, ganhava-se tempo, né? Aprovando daquela maneira, exatamente. Deputado, e aí? Vamos começar explicando que benefícios isso traz para o pequeno empreendedor brasileiro, por exemplo, o microempreendedor brasileiro. Realmente é uma iniciativa que, em relação à qual as pessoas esperam muito resultado, é isso mesmo? Obrigado por ter vindo, pela sua participação mais uma vez no nosso programa. Bom, obrigado, Rei, mais uma vez. Muito prazer em estar com você aqui de novo. Parabéns pelo trabalho. É verdade, acho que é bom a gente entender um pouco esse negócio de microempresa. Isso. Esse conceito surgiu um pouco mais lá na Europa, logo que acabou a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Itália. A economia totalmente destruída. Arrasada, né? Arrasada. Acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945. Então, criaram lá. Aliás, os italianos são pródigos em fazer essas boas coisas. A contabilidade que nós usamos hoje no mundo é inspirada no modelo deles, né? No modelo deles, que foi feito até por um frade cappuccino, se não me engano. É o sistema de partida dobrada. Aí depois eles criaram esse conceito de que precisariam ajudar os pequenos a avançar. As indústrias estavam todas destruídas, então facilitaram. Na década de 50, isso foi para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, a coisa aconteceu muito depois. A primeira experiência que nós temos aqui no Brasil de falar em microempresa com uma coisa mais consistente foi em 1984. Ainda estava naquele processo de abertura política. Isso. Então foi a primeira coisa que surgiu ali para dizer, nós precisamos incentivar esse povo a crescer. Aí a Constituição de 88 cravou, lá no seu artigo 170, 171, de que deveria haver incentivo ao microempresário, ao pequeno empresário. Em 90, se cria o SEBRAE, que é muito conhecido de todos nós. E a partir daí, então, a coisa andou bem rapidamente. Né? Aí, em 96, surgiu a primeira grande lei, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, e daí para frente foram surgindo melhorias, digamos assim, avanços nessa direção. E por que a gente tem que pensar na micro e pequena empresa? Porque as pessoas às vezes não têm dimensão do que significa o microempresário, o pequeno empresário. Hoje tem até uma figura do microempreendedor individual, o MEI. Também não deixa de ser uma evolução bem recente, né? Bem recente. Alguns meses. Né? Então, por que a gente tem que pensar nisso? Eu vou dar alguns dados. Das empresas todas que estão cadastradas, seja no governo federal para pagar imposto, governo estadual, governos estaduais e municipais, portanto, das que são efetivamente organizadas. Certo.
Do 100%, 98%. Olha o número que eu estou dando. 98% estão enquadrados nessa categoria. Nossa, é muito. Responde pela grande maioria do emprego no Brasil. Não, aí sim, emprego. É claro que você pega uma grande empresa, claro. Tá certo? Vamos pegar aqui, nós temos aqui a grande empresa, o Facchini, para dar um exemplo nosso mais local aqui, não é? Uma grande empresa emprega aí milhares de pessoas, não é? Mas quando você soma todas as micro e pequenas empresas, claro, representa 57%. São mais da metade do emprego formal. Isso é muito importante. E vamos lembrar que do restante, que também está formalizado, nós temos as prefeituras, poder público, também empregador. Isso. Tá certo? Então, as grandes empresas têm importância para o Brasil, para o país, para qualquer que seja o país, na inovação tecnológica, na produção de produtos com alto valor agregado, para exportação e para geração de receita para o Estado. Mais do que tudo, estimula-se a formalização das empresas, né? Porque ela estava marginalizada, e aí ela acaba sendo incorporada ao processo produtivo e contributivo. Perfeitamente. Mas hoje representa do nosso produto interno bruto, que é tudo aquilo que a gente produz, não é? A microempresa micro, pequena, estou falando de todos, isso, né? E pequena empresa, deve representar alguma coisa de 25 a 27, 30% do produto interno bruto, que não é pouco, não. Nossa. Não é? A hora que você incentiva, você está preocupado com o emprego, está preocupado em dar essas empresas condições para crescer e aí sim se tornar boa contribuinte dos tributos para o país. Então, o conceito de microempresa é isso. Sem dúvida. Então, nós fizemos antes até de 96, em 95, o governador, na época era Mário Covas, tentou criar o Simples Paulista, que nós chamávamos na época. Até que ajudei a fazer a lei aqui no estado de São Paulo. Eu já era deputado estadual, mas essa lei... sempre com uma história ligada à questão tributária, né? A sua história sempre profissionalmente muito ligada nessa questão. Né? Aí ele me chamou lá e falou, vamos fazer. Eu não acredito muito que vai dar resultado, não. Aí fizemos a lei, aprovamos a lei, e essa lei vigiu 2 meses e meio tal, e por uma ação direta de inconstitucionalidade de Minas Gerais contra São Paulo, contra essa lei de São Paulo, nós perdemos a lei. Por quê? Como as empresas estavam sob o sistema de simplificação e pagavam menos imposto, elas podiam vender para o outro estado mais barato. Claro. E eles entenderam na época que foi interpretada como uma guerra fiscal. Uma guerra fiscal. E perdemos. Mas logo em 96 surgiu a primeira grande lei nacional. E a partir daí estamos tentando aprimorá-la. Então você estava dizendo da minha participação lá em Brasília. Então, logo que eu fui para Brasília, fiquei em Brasília 2011, 12, 13 e 14, né? Depois eu retornei aqui para a Assembleia de São Paulo. Quando estive lá, fiz questão de dar minha contribuição, já tinha alguma contribuição a dar, e me associei lá a que nós chamamos Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa. Então, deputados de todo o Brasil que têm alguma afinidade com o tema, claro, né? Seja por causa da atividade profissional, seja porque seja por compromissos ideológicos mesmo. Compromissos ideológicos. Acabei me vinculando a essa frente parlamentar, o que acabou dando alguns resultados naquele mandato. Deputado, e agora o Super Simples? O que ele muda em relação àquele projeto seu de 2014? O que ele avança nessa questão de vamos chamar de melhoria tributária para as empresas? Okay. O que acontece? Então, assim, em 2011, essa frente parlamentar insistiu muito com o governo em 2 coisas. E conseguiu as 2. Já fazia alguns anos
que o limite das faixas, isso é pago por faixa, né? Eu vou explicar já. Você enquadra em faixas e paga de acordo com o faturamento. 8 tributos de acordo com o faturamento. Né? 4%, 5%, estou arredondando. 7%, dependendo do volume do faturamento. E já fazia alguns anos que estava lá pequenininho, não tinha aumento desse faturamento. Aí nós propusemos ao governo e já em 2011 conseguimos ampliar isso de 360 para até 3.600.000. Era 2.400, pulamos para 3.600. E conseguimos convencer o governo a criar o que nós chamamos de ministério, mas foi criado em forma de secretaria da micro e pequena empresa. Exato. Que virou o AFIF e virou o ministro. Exato. Em 2012, nós reunimos essa frente parlamentar e falamos, não, vamos fazer as sugestões para a gente poder fazer os avanços. Cada um que tiver o seu conceito, a sua ideia para melhorar, põe no papel e apresenta o seu projeto de lei. E eu apresentei o meu. Por isso que ele ficou mais antigo, eu fui rápido. Né? Pois lá na frente, quando a frente parlamentar já tinha um consenso meio com o governo daquilo que poderia ser feito, o projeto que precisou ser aprovado foi o meu, porque ele era o número mais antigo. Então, o que fez aquele projeto de lei que deu a origem à grande mudança? Nós, primeiro, universalizamos o sistema. O que significa isso? Advogados, por exemplo, não podiam pagar. Simples. Engenheiros, arquitetos. Teve vários segmentos, né? Publicidade, né? Clínicas de estética, tá? Tudo estava fora. Era o complicômetro brasileiro. Uma coisa. Então, aquele momento, eu acho que o grande momento foi universalizar. Então, hoje, o corretor de imóveis pode pagar. O professor que tem uma academia pode pagar. O que é justo. Claro. Porque você estava com 2 pesos e 2 medidas. Isso foi muito bom. E o projeto era o meu projeto, o número de 221, de 2012, comecinho de 2012, acabou sendo aprovado e deu origem a um projeto, a uma lei chamada 147 de 2014, que botou todo mundo para dentro. Porém, o que era essencial do meu projeto, deixaram de lado, porque ficaram com medo. O sistema do Simples Nacional, eu estava dizendo, ele é feito por faixas. Então, assim, quem fatura hoje até 300 ou 120, hoje é 120 mil reais, é isento, não paga. Pois ele vai entrando em faixas. A faixa de tal vai de tanto até 360 e assim por diante. Ocorre que no sistema que ainda está em vigor, se você tem uma empresa, você tem lá uma empresa, certo, e está inscrita no Simples, e está inscrita, por exemplo, numa faixa em que você julga que vai faturar naquele ano 500 mil reais. E você vai pagar pelo seu faturamento uma alíquota, que é o que nós chamamos, um percentual, isso, que significasse, por exemplo, 6%. Então você pagaria 6% de 500 mil para 8 tributos. ISS, ICMS, IPI, Imposto de Renda, folha, inclusive. Mesmo os tributos municipais e estaduais, inclusive, né? ISS. Então, ISS e ICMS, e o restante federal. Certo. Se você, por uma sorte, por um bom desempenho, fosse para um faturamento de 500 mil reais e 1 centavo, você não pagaria pelo 6, você ia pagar pelo 9%. Por causa de 1 centavo. Já mudaria de faixa. Mudaria de faixa. E teria que pagar sobre a faixa seguinte. O meu projeto,
que agora está sendo encampado nessa nova reforma, cuja relatora final é a senadora Marta Suplicy, prevê uma mudança nisso. Você pagar, se você tem 500, você paga pela primeira faixa o que você faturou, porque seja 4%, você paga 4%. O que exceder, você paga 5%. Só o excesso. Uma escadinha. Claro. Tá? Uma rampa, que eles estão chamando de uma rampa de lançamento. Por quê? O que acontecia? O indivíduo faturava 1 centavo a mais e às vezes tinha que pagar 36% de imposto a mais. Realmente. Esta talvez seja a grande mudança que, essa nova mudança que está acontecendo lá no Senado e que pode ser votada amanhã. Estão falando que pode ser votada amanhã, talvez não, depende muito dessa questão. Isso é política, toda, né? É sempre uma coisa. Mas, então, e outras introduções que a relatora está propondo, que eu acho que são coisas importantes, aumentar inclusive de 3.600 como limite da faixa, né? Para 4.800, diminuir o número de faixas, são 20 hoje, vai diminuir para 6. Vai dar mais abrangência, na verdade. Vai dar mais abrangência. O governo está com dificuldade em fazer isso porque diz que pode perder uma receita. Isso que eu ia te perguntar, está estimando uma perda de receita de 1 bilhão e 800 milhões de reais. 1 bilhão. Então, não parecia um contrassenso em função de que nesse momento o governo tenta cortar despesas e vai falar em cortar receitas? Mas então, só que assim, se bem que não é bem isso, né? Como é que a gente pensa sempre nisso? Você quer dar receita para o governo ou você quer ajudar as pessoas a crescer, a gerar emprego? E o emprego que se gera nisso? Claro. Você quer 12 milhões de pessoas desempregadas? Todo mundo empregado é mais receita, não há dúvida. Claro, por quê? A pessoa ganha e ela depois vai consumir no mercado. Compra, exato. Vai comprar, vai para o comércio. Exato. Tá certo? Agora, se ela não ganha, ela não só produz a receita posteriormente, como ela passa a depender mais do poder público. A pessoa desempregada, ela vai usar mais os serviços das prefeituras, do Estado, não é? Do que aquela que está empregada. Sem dúvida. Então, acho que é bobagem, acho que o governo está equivocado, acho que vale a pena esse incentivo, acho que vale. E além do que, os defensores do projeto apostam em que essa eventual perda de receita seria temporária, né? Muito temporária, muito rapidamente, né? Porque em se recuperando a economia, recupera-se a receita também, né? É automático isso. Então, eu participei do grupo que que estudou um pouco isso, né? A nossa proposta, na verdade, não era nem passar para 4.800, não. Nossa proposta era passar para 7.600. Olha. E incluir aí todas as empresas que exportam, inclusive, para você incentivar a pequena e microempresa a exportar. Porque aí ela vai fazer uma coisa que é essencial para a economia. Vai buscar inovação e vai buscar novos produtos. A incorporar esses produtos, essas pesquisas em produtos, vai vender no mercado interno e vai vender para o mercado externo. Ela gera um emprego aqui e vende o produto para fora. Hoje está acontecendo o contrário, uma coisa louca. O Brasil hoje, a economia do Brasil hoje, ela sobrevive fundamentalmente do agronegócio. Sem dúvida. Porém, uma coisa que a gente sempre tem que pensar é assim, eu ouvi essa semana uma coisa interessante, por isso que vou reproduzir aqui, o Brasil da goiaba. Ouvi isso, inclusive, numa palestra do Dr. Braille, que fez lá na Assembleia Legislativa na quinta-feira à noite, ele falando sobre isso. Então, uma coisa é você exportar a goiaba, produto da terra. Isso. Outra coisa é você exportar a goiabada. Isso. A goiabada... O valor agregado é outro, né? A goiabada, a senhora lá que tem a boa receita, né? Vai colocar o tanto de coisa, no ponto certo ela põe o açúcar, tira o açúcar, faz não sei o quê. Né?
Aí, quando exportar, ela vai exportar o valor agregado. Sem dúvida. Para outros. Discute-se há tanto tempo isso no Brasil, né? Parar de tentar exportar menos commodities e mais valores agregados. Né? Então, e eu não sei o que acontece com as dificuldades que a gente tem para criar novos produtos. Eu tenho a impressão, deputado, que isso tem alguma coisa a ver com o pensamento das nossas equipes econômicas. O senhor já tem conhecimento de como a equipe econômica atual do governo Temer está reagindo a essa ideia, que é uma equipe de monetaristas, né? Nós estamos falando ali de Henrique Meirelles, etc. Eles são favoráveis? Como é que eles estão recebendo esse tipo de sugestão? Está muito cedo para a gente dizer isso, né? Mas acho que hoje o que o governo federal, o governo interino, né, federal, está tentando fazer é estancar um pouco a sangria, né? É muito gasto à toa, é muito. Aí é um negócio bárbaro. E não é só na corrupção, não, né? Lá é claro também, mas a corrupção é um ponto, entendeu? Agora, o que se gasta de tempo para abrir uma empresa? Para fechar depois também é complicado. Para fechar é um outro rolo. É o que nós chamamos de custo Brasil. Isso. É uma dificuldade. As pessoas... Pensa, quem importa e exporta. Você tem que deixar armazenado no porto para exportar ou para importar. Gasta-se uma fortuna e tudo burocratizado. Entendeu? Aquilo que podia ser feito... Tem portos internacionais que em 2, 3 dias liberam a carga. O nosso chega às vezes 60 dias. E o indivíduo fica pagando lá. Sem dúvida. Deputado, eu tenho visto que o senhor tem inclusive postado nas redes sociais algumas informações a respeito disso, dizendo que o Super Simples é uma boa solução para a crise. É isso mesmo? Dá para a gente acreditar que o Super Simples vai ser aprovado no Senado? Entrando em votação, as perspectivas são animadoras? Se o governo, aí eu vou falar de governo, se o governo não jogar contra, tem clima no Senado para aprovar. Porque eles fizeram um acordo. O de 7.600, eles não toparam, jogaram para 4.800. Eu falei com a senadora Marta, ela disse, Vaz, é o que dá para fazer. Tentar fazer o possível, né? É certo? No entanto, nós incorporamos, como um benefício a mais, a sua ideia, que é de não deixar a pessoa ter medo de crescer. Isso. Ela não ficar, assim, eu não quero passar dos 6% para o 9%, por exemplo. Subir de faixa era um castigo, um castigo. Então, sabe o que eu vou fazer? Chega tal época, eu paro de faturar. Isso. Ou quando chega, eu abro uma outra empresa, entendeu? No nome do neto, do primo, do vó, enfim, entendeu? Quando não, eu tenho que dar oportunidade para a pessoa que quer crescer, contribuir, eu pago, gero mais emprego, né? O que é importante, passo a ter capital, saio da informalidade. O Rei sabe que a dificuldade que existe cada vez mais dessa história de informalidade, a pessoa não pode... Ela por exemplo, é um eletricista. Não pode vender para nenhum órgão público, por exemplo. Não é nem vender. Veja bem, o eletricista que vai lá na sua casa, na minha casa, fazer algum reparo aqui e ali, se ele não pagar o imposto, se ele não se formalizar, em princípio, como um microempreendedor individual, isso. Tá? Pequenininho, ele vai faturar aí 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês, mas ele tem essa renda. Ele não compra casa financiada, Rei. Ele tem a renda, o dinheiro é dele, mas ele não consegue... Mas está na informalidade. Exato. Ele não pode comprovar. Se ele precisar comprar algum aparelho a mais que ele queira lá para sua casa, né? Às vezes o indivíduo tem um carro, às vezes ele não pode comprar financiado. Verdade. O que o sistema tem que fazer é incentivar a pessoa a ficar pequenininha, começar pequenininha, mas ir crescendo. Isso. Porque daqui a pouco ele vai ter um auxiliar. Que todo mundo ambicione deixar de ser um MEI, né? Claro. Crescer, se tornar até uma grande empresa, tomara, por que não? Então, na minha avaliação, o governo tem que incentivar esse tipo de coisa, porque eu ouço todos os dias do empresário, nós não aguentamos mais. E aí vem como consequência esses desmandos todos. Isso. Má aplicação do recurso, corrupção, tá certo? Dinheiro gasto onde não se devia gastar, serviço mal feito. Não tem jeito, a população não aguenta. A capacidade contributiva do brasileiro já está esgotada mesmo, não tem como
arrecadar mais, tem que estudar soluções, né? Como é o caso dessa que está sendo proposta agora. Isso é uma boa proposta. Hoje, o Brasil vende muita soja para fora. Né? Outro dia conversei com o pessoal do setor da pecuária. Ninguém está querendo nem mais, aspas, né? Não é isso? Plantar boi. Que usa terra, né? Não quer criar o boi. Prefere fazer a soja, que tem um mercado muito bom, tá certo? Mas uma judiação. A gente manda embora a soja in natura. Isso. E depois traz de lá para cá produtos que nós vamos consumir na nossa mesa. Pois é. Assim funciona com o minério de ferro. Nós temos uma boa... Isso também é histórico, né? Desde, Brasil colonial. Trens e trens andando lá, especialmente pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e vai para o porto. Aí manda o minério. E depois nós vamos importando tudo e deixamos o valor agregado lá. Deixamos o trabalho, a mão de obra lá. Então, aqueles vão enriquecendo. E nós vamos enriquecendo pouca gente. Sempre foi desse jeito. Né, então, ou quebra-se esse ciclo, ou não tem conserto. E estas mudanças propostas no Super Simples... É um caminho para isso, né? Para quebrar esse ciclo. Pode quebrar, porque se não as pessoas vão deixar de ter medo de crescer, medo de investir nos negócios. Hoje tem medo. Sem dúvida. Tem medo. Deputado Zé Carlos Vaz de Lima, eu não deixaria de aproveitar a sua oportunidade do nosso programa para enveredar um pouquinho pela questão da política. Nem combinei isso com o senhor não, mas eu sei que esse ano nós temos no Brasil, e São José do Rio Preto não é diferente, uma eleição municipal. E o senhor já tem sido um grande protagonista das eleições municipais em São José do Rio Preto nos últimos anos, não só o senhor, mas também a doutora Ivani Vaz de Lima e o PSDB, claro que sim, tem participado efetiva e ativamente das campanhas. A pergunta é a seguinte, assim, como é que a molecada fala hoje, no papo reto, o Vaz de Lima é candidato a prefeito, a Ivani é candidata a prefeita, ou ainda tem que ser resolvido isso em casa, deputado? Não, isso eu tenho dito sempre, nós temos uns dias ainda, não é? Eu sei que isso angustia muito os vereadores, angustia muito as pessoas da imprensa, que todo dia tem que falar, tem essa coisa, tá? Mas a legislação deste ano, ela deu uma coisa interessante, ela jogou para o dia 20 de julho, o início do processo. Encurtou a campanha, né? Encurtou a campanha. E só vai poder fazer campanha mesmo com número, e com material, e com tudo, depois do dia 15 de agosto. Olha. E a televisão e o rádio só vão começar no dia, se não me engano, 23 de agosto. A eleição marcada para 2 ou 4 de agosto, de outubro. E com esta confusão que está no país, posso dizer, ninguém quer falar muito disso, não, só nós aqui. Entendeu? As pessoas estão jogando a sua energia para ver se o país toma um novo rumo, para ver se a gente vira de vez esta página, né? E começa a pensar em gerar emprego para os 12 milhões de desempregados. 12 milhões de desempregados. Não é pouca gente. Se a gente possa fazer um projeto para estancar a inflação, que pode bater em 2 dígitos, e que é feroz, você já viveu isso. Né? Então, a população está preocupada com isso. Aí, quando chegar lá em agosto, setembro, ela vai estar preocupada em escolher o seu prefeito, o seu vereador. Então, eu quero pedir paciência aí para todo mundo, que daqui a pouquinho nós vamos decidir. Nunca perder de vista a importância, sem dúvida nenhuma, da eleição municipal. Porque pode parecer não tão importante, mas imagina, a eleição municipal é de grandíssima importância para o cenário nacional também. Ela que vai dar a base para todo o que vem depois, né, na sequência no Brasil. Tudo. Vamos torcer para isso mesmo. E o prefeito e os vereadores, lembrar assim, cuida do que é da gente no imediato. Cuida da água, cuida do esgoto, cuida do viaduto, do trânsito, do esporte, da cultura, do ônibus, entendeu? Do transporte, enfim.
tem uma importância na vida da gente muito grande, até maior do que do Estado, até maior do que mesmo, porque você vive aqui, isso, dizia o Franco Montoro. Montoro, né? Ninguém vive no Estado nem na União, todo mundo vive no município. Então, nós não temos alegria de dizer, eu falo de boca cheia, nós vivemos na segunda melhor cidade, né? A segunda melhor cidade para se viver, eu tenho orgulho disso. E evidentemente, tanto eu quanto a Ivani teríamos uma enorme alegria, um privilégio, se a vida nos levar para isso, para assumir a Prefeitura de Rio Preto e dar sequência ao que está acontecendo. Agora, tem uns dias ainda, vamos pedir paciência tá certo, e as orações de todos aí para isso. Deputado, isso, mais um assunto. Que lhe parece esse início de governo Temer? Temos motivos para estar confiante? Ou não se trata de confiança? Não tínhamos outra alternativa, né? Teríamos que fazer uma alteração mesmo. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o clima, de modo geral, eu percebo com quem eu converso, no mundo político, no mundo empresarial e com as pessoas, de modo geral, porque eu transito muito, estou vermelhinho assim, por causa de sol, estava no sol ontem, né? Converso com as pessoas de todos os lugares, né? Não vejo que as pessoas queiram a volta da Dilma, entendeu? Então eu acho que todo mundo acha que o primeiro era tirar, tá? Agora começaram a surgir umas coisas ruins, né? De ter que tirar ministro. Isso, quer dizer, muito rapidamente. Muito rapidamente, né? Eu gostaria até que não acontecesse nada que chegasse diretamente no pescoço, no coração do presidente Temer, para que ele pudesse se efetivar e aí a gente fazer uma coisa para valer. Mas eu sinto que algumas pessoas, ou muitas pessoas, já começam a botar um ponto de dúvida se é que não vai acontecer uma coisa mais grave e, infelizmente, fazer o retrocesso. Tá certo. Deputado, queria agradecer muito a sua presença, parabenizá-lo pelo trabalho, inclusive por esse trabalho aí agora do Super Simples, está acompanhando essa coisa toda através da relatora Marta Suplicy. Talvez esse assunto entre em votação no Senado já, talvez amanhã, pode ser que sim. Tomara que sim, tomara que a gente consiga um bom resultado em relação a isso. Obrigado, viu, deputado, e até uma próxima. Senhora. Obrigado, mas um grande abraço a todos. Nós agradecemos a você que nos acompanhou aí em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Na sequência, você continua com a programação da TV Rio Preto e nós convidamos você para estar conosco amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.